Fala galera, professor Eduardo, seu professor de Química. Vamos então nessa aula falar das funções inorgânicas, mais especificamente dos sais, tá? Para que a gente consiga entender melhor o conceito dos sais, eu trouxe assim uma historinha para a gente conversar, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma solução ácida e uma solução básica e eu vou misturar essas duas soluções, tá? O que eu tenho nessa solução ácida? Bom, é uma solução ácida de HCl, ácido clorídrico, e aqui uma solução básica de NaOH, que é hidróxido de sódio. O que eu tenho aqui nessa solução ácida é uma mistura, né? Um mix de íons H+, e íons Cl-, os cátions e os ânions provenientes da ionização do ácido. Agora, o que eu tenho nessa solução básica? Eu terei Na+, que é o cátion sódio, e terei também OH-, que são as hidroxilas da base. Bom, só lembrando o seguinte, pessoal, se você está assistindo essa aula e não está entendendo muito bem o que eu estou falando dessa ionização, dessa dissociação, lembre que já estão gravadas, já temos disponibilizadas as videoaulas falando de ácidos e de base. É pré-requisito para você entender bem essa aula, tá? Bom, quando eu faço a mistura entre uma solução ácida e uma solução básica, eu tenho aquilo que eu chamo de uma solução neutra. Mas qual é a moral disso, tá? Toda vez que eu tiver um ácido se misturando com uma base, eu não tenho apenas, digamos assim, simplesmente uma mistura. Eu tenho, na verdade, uma reação química. E essa reação química, dentro da química, ela é muito importante porque ela é chamada reação de neutralização. Qual é a moral dessa neutralização? Vamos pensar pelo seguinte, tá? O que faz eu poder escrever e dizendo, né, que isso aqui é uma solução ácida? Na verdade, eu chamo isso de solução ácida por causa dessa presença dos cátions H+, em quantidade bastante abundante. Como que eu posso chamar essa solução de uma solução básica? É a presença em abundância desses ânions OH-, que são as hidroxilas. Acontece que quando eu faço a promoção, a mistura dessas duas soluções, vai ocorrer uma reação química onde o H+ do ácido e a hidroxila da base, esses dois caras aqui, eles vão se juntar e formar água. Água não é H+, água não é OH-. Então, se eu formei H2O aqui, eu deixo de ter o H+, e também deixo de ter o OH-. É por isso que eu posso chamar isso então de uma solução neutra, porque eu não tenho mais agora o H+ que dá acidez, nem o OH- que dá a basicidade. O que eu tenho além do H2O serão, claro, o cátion sódio em solução e o ânion cloreto em solução também. E se eu pegar essa solução aqui, que agora ela é uma água com sal, né, cloreto de sódio, sal de cozinha, se essa solução aqui eu colocar, por exemplo, esse recipiente, deixar no sol dias, por exemplo, para que a água evapore, eu vou observar aqui no fundo, depois da total evaporação da água, eu vou observar que aqui no fundo eu vou ter exatamente o NaCl sólido, que é a junção dos cátions sódio e ânion cloreto, que se eu já não tenho mais a água, eles não têm mais onde estarem dissolvidos e dissociados, e aí eu vou ter então o cloreto de sódio, que foi o produto dessa reação, certo? Então é por isso que é reação de neutralização, porque o H+, que era do ácido, reage com o OH-, que era da base, promove a formação de água, que não é ácido nem básico, e aí então eu tenho a partir disso uma solução neutra. E ainda, é exatamente desse raciocínio aqui que a gente tira o conceito de sal. O sal, ele vai ser um composto iônico, por quê? Porque eu tenho cátion e ânion, então é um composto iônico, ele é formado por um cátion. Esse cátion, que é o de carga positiva, ele é proveniente da base, e um ânion, que é proveniente do ácido. Então, esse é o conceito de sal. Vai ter um cátion e um ânion, o cátion proveniente da base, o ânion proveniente do ácido, tá? Fórmulas, nomenclaturas, a gente vai falar numa outra aula, não nessa. Propriedades importantes que Enem, vestibulares gostam de cobrar de ti são as seguintes, tá? Os sais, até pelo fato deles serem classificados como um composto iônico, eles vão ter altos pontos de fusão e ebulição. O que significa isso? Significa que eu vou precisar de temperaturas bem elevadas para que essas substâncias derretam ou ainda entrem em ebulição.
Eu peguei um exemplo aqui, né, já que nós estamos falando de sal de cozinha, cloreto de sódio. Olha o ponto de fusão do cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio, sal que tu tem em casa mesmo, tá? Ele que está ali no estado sólido, na temperatura ambiente, se você quiser que ele passe para o estado líquido, vai ter que aquecer. Vai ter que aquecer pouco? Não, vai ter que aquecer muito. Os compostos iônicos, de maneira geral, dentre os quais a gente pode enquadrar os sais, eles, via de regra, eles vão ter pontos de fusão e ebulição bem elevados. Então, para derreter o sal de cozinha, 801 graus Celsius. Elevado, né? Então, se você quiser ainda que aquele líquido aqueça, até entrar em ebulição, até ferver, tipo análogo ao que a gente vê acontecer com a água a 100 graus Celsius, para o sal de cozinha ferver, a uma temperatura, né, gigantesca, lá, mais de 1400 graus Celsius. Ok? Além disso, sólidos em temperatura ambiente, mais uma vez, tá? Intimamente ligado ao fato dele ser um composto iônico. Os compostos iônicos são sólidos em temperatura ambiente. Mesmo que tu não conheça uma determinada fórmula, no momento que tu viu que tem um cátion e um ânion, pode afirmar então já de antemão que é um composto que ele vai ser sólido em temperatura ambiente. Condutores de corrente elétrica, tá? Essa parte aqui, cuidado. Cloreto de sódio conduz corrente elétrica? Sim. De qualquer maneira? Não. Tá? Cloreto de sódio, por exemplo, sólido, ele não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque para que haja condução de corrente elétrica, nós necessitamos que haja íons livres. E no cloreto de sódio sólido, os íons estão presos, a ligação iônica está firme ali. Agora, quando a gente coloca o sal de cozinha na água, esse sal ele dissocia, gerando os cátions e os ânions, e são esses cátions e ânions que estão em solução. Aqui já está com o sal, né, com a água evaporada. Deixa eu voltar aqui, né? Aqui, por exemplo, que eu tenho o Na+, e eu tenho o Cl-, né, dispersos na água ali, são eles mesmos ali que os íons livres é que vão fazer a condução da corrente elétrica. Então, os sais, eles conduzem corrente elétrica? Sim. Em quais casos? Quando eles estão em solução, quer dizer, dissolvidos em água, ou quando fundidos. Fundidos é derretidos, no estado líquido, tá? No caso do NaCl, se eu quiser NaCl puro, não em água, puro, conduzindo corrente elétrica, ele vai ter que estar pelo menos, né, essa temperatura que é para ele estar no estado líquido, certo? Então não conduz corrente no estado sólido. Fique ligado nisso. Quanto à solubilidade, essa parte aqui eu diria que é um tanto quanto chata, assim, justamente porque envolve um pouco de decoreba, tá? Não é pouco comum aparecer em questões de vestibulares, onde eles querem, né, a partir de uma lista de sais, por exemplo, querem que você saiba se esse sal é bem solúvel em água ou não. Então aqui eu tenho os principais, os que têm mais chance de aparecer, tá? Os nitratos, tá? Que tem o ânion NO3, nitrato de sódio, nitrato de potássio, nitrato de prata, nitrato de bário, nitrato de cálcio, todos solúveis. Os nitratos são solúveis, tá? A gente não tem exceção aqui, não, tem um nitrato de não sei o que não é solúvel. Não, todos são solúveis. Cloretos, brometos e iodetos. Aqui o cloreto, um exemplo, o cloreto, cadê a fórmula? Aqui, o cloreto de sódio, tá? Então, sais que tenham esse cloro, esse bromo, esse iodo, né, cloreto, brometo e iodeto, quase todos deles são solúveis, tá? O cloreto de sódio, o cloreto de potássio, o cloreto de cálcio, todos eles são solúveis, exceto os cloretos, brometos e iodetos desses elementos aqui, ó, a prata, o chumbo e o mercúrio, certo? Então fique ligado, inclusive vou te chamar a atenção para o AgCl, que é o cloreto de prata. Essa substância ela é bastante explorada nas questões porque ela é um sal famoso por formar precipitados. Quando a gente faz reações químicas e tem o produto lá, cloreto de prata, esse cloreto de prata ele vai para o fundo, tá? Como precipitado, porque ele não dissolve. Ele tem uma solubilidade baixíssima, tá? Os sulfatos, tá? Que é um dos ânions mais importantes dentro da química. Um dos ânions mais importantes dentro da química é o sulfato, que é derivado do ácido sulfúrico. Quase todos os sulfatos são solúveis. Sulfato de sódio, sulfato de potássio, sulfato de lítio. Esses caras aí são praticamente todos solúveis. Exceto esses caras aqui, ó, o sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio, sulfato de bário. Vou escrever aqui a fórmula do sulfato de cálcio, tá?
que é CaSO4. Então, esse sulfato de cálcio aqui, ele é bem pouco solúvel. Os demais são bem solúveis, tá? Os carbonatos, o ânion carbonato também é digamos assim, recorrente nesse tipo de cobrança, se é solúvel, se não é solúvel, porque os carbonatos são poucos que são solúveis. A maioria é bem pouco solúvel, eu diria insolúvel, né? Então a maioria dos carbonatos são insolúveis em água. Quais que são solúveis em água? Os do grupo 1 da tabela periódica. Quem são os elementos lá do grupo 1? O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio. Esses carbonatos aí, eles serão solúveis. Carbonato de sódio, por exemplo, a fórmula do carbonato de sódio, vou escrever aqui, ó, Na2CO3, tá? Esse carbonato aqui, carbonato de sódio, que faz parte da composição de fermentos e tudo mais, esse carbonato de sódio, ele é solúvel em água. Agora, os demais carbonatos são todos insolúveis, tá certo? Essa foi uma aula, então, para que a gente conheça o conceito de sal, o que é uma reação de neutralização, por que a gente chama, né, que a formação de um sal dentro da química inorgânica é através de uma reação de neutralização, conhecer o conceito dos sais, as propriedades mais importantes e algumas dicas de solubilidade, tá certo? Espero que tenha gostado da aula, que tenha aproveitado e aprendido bastante, beleza? Se quiser deixar um comentário aqui embaixo dizendo de onde está assistindo e por que está assistindo, se tem prova, está estudando para o vestibular, para o Enem, prometo que vou ler todos, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.